A noite que quebrou o selo. Fiquei com um genro e não consegui parar. Na quietude da madrugada, mergulhada num sono profundo, senti de repente uma sensação estranha vinda de baixo que me fez prender a respiração. Um enorme volume me empurrou para dentro com um baque, e embora meu corpo tenha se encolhido de susto, já era tarde demais. Meus lábios tremiam, mas não consegui soltar uma única palavra, enquanto uma força colossal me envolvia, quase me sufocando. Esta é a história de uma tragédia noturna que quebrou um tabu. Todas as lembranças daquela noite ficaram cravadas nas profundezas do meu coração, como fragmentos estilhaçados, uma realidade dolorosa que não consigo apagar nem ignorar. O incidente que começou na escuridão virou minha vida de cabeça para baixo. Ao fim da tarde, enquanto desfrutava de um momento de paz em casa, o telefone tocou. Na tela, o nome da minha adorável filha, Aline, brilhava. Era uma ligação comum, de um dia comum, mas aquela chamada seria o prelúdio das sombras mais profundas que cobririam minha existência. Assim que atendi, ouvi a voz apressada e ao mesmo tempo constrangida da minha filha. Mãe, eu preciso fazer uma viagem de um dia para o outro com umas amigas da faculdade hoje. Mas o Daniel disse que vai chegar tarde por causa de uma confraternização da empresa. A senhora pode ficar com o bebê? Havia uma tensão incomum na voz de Aline. Endireitei-me na cadeira e perguntei: vai hoje à noite? E o bebê, como fica? O que aconteceu de repente? Minha filha explicou com cuidado. Sim, foi uma viagem marcada de última hora e o Daniel disse que a confraternização vai se estender muito. A senhora só precisa vir e ficar com ele um pouquinho. Eu volto amanhã na hora do almoço. Só me ajude por este dia. Havia um tom de súplica na voz dela. Hesitei por um instante. Já era tarde e o pedido repentino da minha filha era um fardo. Logo, a ideia de cuidar do meu amado neto tocou meu coração. Naquele momento, após um breve instante de hesitação, acenei com a cabeça. Tá bem, a mamãe vai rapidinho. Não se preocupe, pode ir. Tenha cuidado na estrada. Peguei meu casaco e rapidamente chamei um táxi, seguindo para a casa da minha filha. O ar da noite estava frio e as luzes da cidade se espalhavam na escuridão. A porta se abriu e Aline me recebeu calorosamente. O rosto dela mostrava uma mistura de desculpas e gratidão. Num canto da sala, um pequeno berço estava aconchegado e o bebê, animado sob o cobertor, se mexia devagar, soltando uns balbucios fofos. Naquela cena tranquila, esqueci todas as minhas preocupações por um instante. Muito obrigada, mãe. Desculpe o pedido de última hora. Ora, conto com a senhora só por hoje. A fórmula e as fraldas estão todas prontas. Se tiver algum problema, me ligue imediatamente. Minha filha disse rapidamente e pegando a bolsa. Aconcheguei o bebê nos braços e falei calmamente. Não se preocupe, pode ir. Eu vou cuidar bem do seu filho. E você tome cuidado. Aline agradeceu várias vezes e saiu pela porta. Depois que a silhueta dela desapareceu e a porta se fechou, a casa ficou em silêncio. E agora éramos apenas o bebê e eu naquela quietude. Uma tensão estranha começou a pairar. Segurei o bebê, dei-lhe a mamadeira e troquei sua fralda com água morna. Depois o deitei suavemente no pequeno berço. No berço, no canto do quarto principal, o bebê logo respirava tranquilamente. Eu o cobri em silêncio e escureci o quarto, deixando apenas uma pequena luz noturna acesa para o caso dele acordar. A porta do quarto ficou semi-aberta para que eu pudesse ouvir qualquer pequeno som do bebê. Perto da cabeceira da cama, deixei preparada a mamadeira, água morna e algumas fraldas extras caso houvesse alguma emergência. Depois de tudo pronto, vesti meu pijama e deitei-me na cama grande, sentindo o cansaço do dia inteiro vir como uma onda. A respiração suave do bebê vinda do berço me embalou, e aquele som, como uma canção de niná, me levou a um sono profundo. Enquanto eu respirava no ritmo daquela paz pacífica, minhas pálpebras foram ficando pesadas. Assim, adormeci profundamente na cama do quarto principal. No entanto, aquele sono não foi nada pacífico. Enquanto eu estava mergulhada em um sono profundo, um som sutil e sinistro veio de algum lugar. Era o baque surdo da porta da frente abrindo-se e fechando. O som quebrou o silêncio da noite e penetrou no meu subconsciente. Tentei abrir os olhos, mas meu corpo estava pesado, como se fosse pressionado, e não conseguia me mover.
Era como estar presa num pântano profundo. Meu corpo se contorcia involuntariamente. Ainda sonolenta, ouvi novamente passos. Passos pesados que pareciam familiares e estranhos ao mesmo tempo. E a sensação de que alguém entrava na sala vindo da porta da frente era vívida. O som dos passos era como tambores batendo forte no meu coração. Contudo, meu corpo, esmagado pelo cansaço, afundava pesadamente como num sonho. Eu só podia aceitar essa situação inexplicável, sentindo-a na minha cama. Pouco depois, ouvi o som de água vindo do banheiro, o som de torneiras sendo abertas e fechadas, o jato do chuveiro batendo nos azulejos, tudo me chegava aos ouvidos de forma tênue, mas minha mente ainda estava confusa. Por um momento pensei, provavelmente o Daniel voltou. Pensei que ele havia chegado tarde por causa da confraternização da empresa, como a Aline havia dito, mas minhas pálpebras simplesmente não abriam. Como alguém submersa em águas profundas, eu ouvia todos os sons, mas meu corpo não me obedecia. Era uma experiência bizarra, com a mente desperta e o corpo adormecido. O som da água parou e os passos se aproximaram novamente. Desta vez, a sensação era clara de que vinham em direção ao quarto principal. Os passos se tornaram cada vez mais próximos, e eu, mesmo no sonho, sabia que alguém estava entrando bem ao meu lado. A presença era ainda mais nítida na escuridão. No entanto, meu corpo permanecia pesadamente afundado na cama. Eu só respirava superficialmente, mergulhando ainda mais fundo no sonho. Meu subconsciente detectou o perigo, mas meu corpo não conseguia seguir o aviso. A cama afundou pesadamente, e o peso de um corpo se recostando ao meu lado foi sentido. Aquele peso parecia esmagar minha existência. Quando a respiração se aproximou, meus olhos, que estavam fechados no sonho, se abriram bruscamente. Nesse instante, senti uma mão que me penetrava com rudeza por baixo, e então, algo duro e quente foi empurrado profundamente em meu corpo. Meu corpo estremeceu em choque, mas nenhum som saiu da minha garganta. Um forte cheiro de álcool atingiu minhas narinas. Só então entendi. Era o Daniel, certamente bêbado. Ele me confundira com a Aline. Não, isso não tá certo. Preciso pará-lo. Gritei por dentro, como uma louca. Mas meu corpo já estava profundamente pressionado e os seus movimentos violentos não paravam. Meu peito batia descontroladamente, quase me impedindo de respirar. Medo, confusão e emoções inexplicáveis se misturavam e agitavam-se dentro de mim. No momento em que algo duro se cravou profundamente em mim, senti um arrepio por toda parte. E agarrei os lençóis da cama. Agarrei tão forte que os nós dos meus dedos ficaram brancos. Abri os olhos arregalados de surpresa, mas já era tarde demais. O peso de Daniel recaiu violentamente sobre mim e sua respiração quente, misturada ao cheiro de álcool, exalava perto do meu rosto. Não pare! Gritei centenas de vezes por dentro, mas meus lábios tremiam e nenhum som saía da minha garganta. Ele parecia firmemente convencido de que estava abraçando sua esposa e, com a convicção inocente de que era ela, penetrou profundamente. Essa certeza ignorante me tornava ainda mais desesperada. A cada momento, sua pelvis empurrava com força e meu corpo se curvava para trás involuntariamente. Eu tremia como um pequeno barco em meio a uma tempestade. Agarrei as pontas do cobertor com as duas mãos e resisti, mas meu peito batia ainda mais forte, acompanhado de um estalo na minha mente. Meu coração batia como se fosse explodir, e cada célula do meu corpo parecia gritar. Envolta pela surpresa, pelo medo e pela respiração contida, perdi completamente a força para resistir. Naquele instante, eu era como um corpo sem vida. Seus movimentos bêbados, violentos e rápidos não paravam. Minhas coxas tremiam e os ponteiros dos meus dedos cravavam-se nos lençóis, mas meu corpo já estava se movendo ao ritmo dele. Tentei fechar os olhos, mas as sensações ficavam ainda mais vívidas e eu me afundava cada vez mais profundamente naquilo. A cada vez que o peso de Daniel recaía, minha respiração ficava presa na garganta e apenas pequenos gemidos escapavam. Aqueles gemidos queriam se transformar em gritos, mas minha voz não saía. Mordi os lábios, engolindo os sons, mas o impacto que reverberava profundamente no meu peito e abdômen era impossível de deter. Aquele impacto era mais do que dor física, era como a destruição da minha alma. Não sei quanto tempo passou, foram momentos que pareceram uma eternidade. Respirações ofegantes, gotas de suor, um peso sufocante se misturando e eu me sentia cada vez mais impotente.
Minha vontade estava em pedaços. No entanto, em algum lugar dentro do meu corpo, um calor inexplicável começou a surgir lentamente. Aquele calor era uma sensação primitiva que eu mesma não conseguia entender, florescendo em meio à culpa e à confusão. Eu virei a cabeça, afundei o rosto no travesseiro e cobri a boca com as 2 mãos para não fazer barulho e acalmar meu corpo tremendo. No final, meu corpo reagiu instintivamente tremendo. Minha razão resistia, mas minha carne escolheu outro caminho. Daniel empurrava mais fundo, com mais violência. Seu rosto embriagado estava vermelho e sua respiração, ainda mais quente, exalava sem parar. Fechei os olhos e aguentei, mas quanto mais eu o fazia, mais meu corpo tremia com intensidade. Meu coração batia loucamente e uma onda colossal, que eu mesma não conseguia controlar, finalmente me atingiu. Essa onda era como um tsunami que me engolia. Cobri a boca com as mãos e tremi violentamente, sendo engolida por aquela onda. Perdi-me num vasto redemoinho de prazer e culpa. No momento em que o corpo de Daniel parou por um instante, pensei que aquele pesadelo havia terminado. Seu corpo quente repousava sobre minhas costas e sua respiração pesada ecoava alto em meus ouvidos. Deitada de bruços, exausta e ofegante, fechei os olhos com força. Desejava ardentemente que ele não se movesse mais, que caísse num sono profundo. Mas o silêncio não durou muito. Cruelmente, meu desejo ardente foi ignorado. No momento em que a mão de Daniel agarrou novamente minha cintura, seu peso me pressionou profundamente outra vez. O calor que parecia ter diminuído por um momento não havia desaparecido, e ele, ainda duro e inchado, penetrou novamente. Estremeci de surpresa, mas por baixo eu já estava me abrindo pesadamente de novo. Minha respiração ficou presa e minhas mãos apertaram os lençóis ainda mais forte. Minha mente gritava incessantemente para parar, mas meu corpo tremia e reagia como um instinto. Isso não pode ser. Isso não está certo. Mas por quê? Na confusão, senti meu corpo me traindo. Algo que eu havia reprimido irrompeu e estava me engolindo cada vez mais. Era como se um desejo reprimido tivesse quebrado seus selos e emergido. O rosto do meu marido me veio à mente de repente. As lembranças de nossas noites juntos de muito tempo atrás, mas naquela época não era tão intenso. O que estava me pressionando agora era muito maior e mais duro. O peso e a pressão eram muito mais profundos do que eu me lembrava. É completamente diferente do meu marido, murmurei para mim mesma, horrorizada com meus próprios pensamentos. Aquela ideia me empurrou para uma culpa e confusão ainda mais profundas. No entanto, um fato inegável era que meu corpo ficava cada vez mais molhado e quente. Por baixo já estava transbordando. Com a sensação de uma cachoeira jorrando, cobri a boca com as mãos, mas gemidos intercortados escapavam entre meus dedos e meu peito batia loucamente. Daniel, com o rosto embriagado, não disse uma palavra, apenas impulsionado pelo desejo. Ele avançava com mais violência e profundidade. Caí num redemoinho de medo e êxtase simultâneos, e minha visão ficou turva. Isso está errado. Mas por quê? Por que não consigo parar? Por que não consigo sair dessa situação terrível? Minha mente estava cheia de negação, mas meu corpo já havia perdido completamente a resistência. O suor escorrendo pela minha cintura, os ombros pressionados, a respiração quente roçando meu ouvido, tudo isso me empurrava para um estado ainda mais estático. Finalmente estremeci por todo o corpo e alcancei o clímax. Por baixo jorrou como uma cachoeira e meu corpo tremeu como se fosse quebrar. Engoli um gemido que parecia um choro e agarrei os lençóis da cama com ainda mais força com as pontas dos dedos. Naquele momento, percebi que não podia mais me controlar. Desmoronando entre a culpa e o êxtase, sentia como se estivesse caindo num abismo sem fim. O corpo de Daniel finalmente repousou pesadamente sobre mim e parou de se mover. Sua respiração ofegante ecoou em meus ouvidos por um tempo e logo se transformou no som de um sono profundo. Sua respiração agora parecia pacífica, exausta. Deitada de bruços na cama, levei um longo tempo para acalmar minha respiração descompassada. O quarto ainda estava impregnado com o calor e o cheiro de álcool.
E tudo isso parecia me revirar por dentro. Meu corpo estava suado e por baixo, ainda molhado e transbordando, tremia com as últimas sensações. Meu coração não parava de bater e minha mente estava cheia de confusão. Cobri o rosto com as mãos. Como isso pode acontecer comigo? Como isso pode acontecer? Eu me censurei. Mas o que havia acontecido era irreversível. Acima de tudo, o intenso êxtase que senti naquele momento ainda permanecia nas profundezas do meu corpo, e isso me atormentava ainda mais. Um calor que nunca senti nem com o meu marido. No momento em que um desejo esquecido irrompeu como chamas, as lembranças que eu queria esquecer, mas que estavam vividamente gravadas, me assaltaram, tremendo como se fosse chorar. Levantei-me. Daniel já estava num sono profundo. Sua aparência exausta era tão pacífica como se nada tivesse acontecido. Saí da cama em silêncio e fui para o pequeno quarto. Com as pernas tremendo, mal conseguia me aguentar e me enrolei no cobertor, encolhida no canto. Por favor, que ele não se lembre de nada por causa da bebida, que tudo isso tenha sido um sonho. Sussurrei como se estivesse rezando, mas meu coração ainda batia loucamente. E minha mente balançava incessantemente, misturando culpa e desejo. Essa noite eu desmoronei. Tudo em mim foi abalado e, com medo do amanhã, fechei os olhos em silêncio na escuridão. O silêncio daquela noite parecia que nunca seria quebrado. A história de hoje termina aqui. A sogra e o genro que se entregaram a uma transgressão em um momento de confusão e embriaguez, enquanto ela cuidava do neto no lugar da filha. O que acontecerá com o coração dela, que finalmente não conseguiu se conter e se deixou levar? Que escolha ela fará nesse terrível e complexo redemoinho de emoções? E se fosse você? Se estivesse numa situação como essa, você a interromperia categoricamente ou se afundaria ainda mais na inesperada confusão de emoções? Essa relação que começou com um tabu, ninguém pode prever facilmente o seu final. Talvez todos nós sejamos seres vulneráveis diante de tentações inesperadas. Deixe os seus pensamentos nos comentários. Preste atenção na pergunta que essa história lhe cansa. Sua história também é valiosa. Obrigada por assistir até o fim. Gostaria de compartilhar a profunda mensagem de reflexão que essa história nos traz. Sua inscrição e sua curtida são um grande incentivo para mim. Aguardem mais histórias.